desavenças e rancores, não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmãos, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho. Deixa amor, deixa amor. No Supremo Deus nos ama, nos chama. Cristo para o céu nos chama. Bem amor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícia que longe nos vão, nenhum mando impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por Salvador, devemos ser unidos por mais forte amor, olhar com simpatia ao erros dos irmãos e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-me a amar e como tu sejamos também nos perdoar. A quanto carecemos de Auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Vai colocar aqui a agenda. Então, já que não está aparecendo aqui, mas eu vou falando e se der certo, né? Então, irmãos, vamos ter na igreja um curso de pedagogia cristã, né, que é uma preparação para os professores de EBD, mas não só para os professores de EBD, né, para nós que servimos ao Senhor, em alguma maneira, na área do ensino. Então, para preparar melhor, para dar um suporte, né,
aos nossos irmãos, né, nós vamos ter esse curso, que é muito importante. Então, já no próximo sábado, às 15h30. Então, faça a sua inscrição, né, para servir melhor ao Senhor, porque nós temos que servir ao Senhor com dedicação, procurando fazer o nosso melhor. E, com certeza, esse treinamento é para fazer com que venhamos servir melhor ao Senhor, com mais preparação. Então, primeira aula, dia 24, mas serão 4 sábados. Né? As datas vão estar aqui, também estão no grupo da igreja. Então, o irmão veja aí direitinho, as irmãs, para poder estar participando desse curso. Próximo, encontro de casais, dia 31, sábado, às 19 horas, aqui na igreja. Convidamos desde já todos os casais a participarem conosco. Será um momento muito especial, nosso primeiro encontro de casais do ano de 2026. Anote aí na sua agenda, sábado, dia 31, às 19 horas, o tema, o amor que vence os desafios. É um tema bem interessante. Então, você está convidado, invista no seu casamento, na sua família, e espero que os irmãos possam fazer esse presente naquele dia. Também teremos o retiro, né, o nosso retiro de carnaval, que ocorrerá do dia 14 ao dia 17 de fevereiro. O pagamento, né, até o dia 8 de fevereiro, porque a comissão que está organizando, né, precisa se programar. Né, então, quem já fez sua inscrição, né, pagamento até o dia 8. Qualquer dúvida, procura a irmã Nilde, né, que está responsável pela organização do retiro. Então, até aqueles irmãos que não vão poder ir para o retiro, mas haverá os cultos lá, né? Então, você pode participar também dos cultos para estarmos em comunhão nesse momento. Irmã, quer dar alguma palavra? Pronto, a irmã Nilde. Boa tarde, irmão. Boa tarde, já desculpa. Boa noite, irmãos. Graça e paz com o Senhor Jesus. Só está faltando aí nesse aviso o endereço que a gente não tinha, agora que o irmão passou para nós. Na Fazenda Favas, na BR-020, em frente ao Memorial Nova Jerusalém. Aqui pertinho, são acho que nem 20 minutos, né, irmão Júnior? A gente vai sair daqui às 14 horas do dia 14. Não precisa necessariamente ser aqui da igreja, porque nós não vamos ter transporte. Cada um vai no seu transporte ou pedir carona para aquele irmão que tem carro, tá certo? Como é de costume todos os anos a gente fazer. Sobre os alimentos, a gente vai estar passando na semana, porque a gente ainda vai se juntar, eu com a irmã Ângela e a irmã La Salete, para saber quais os alimentos, a marca, porque principalmente arroz, a gente tem que ser uma marca certa, porque a gente não pode misturar arroz de uma marca e outra, porque senão vai ficar um arroz meio que estranho. Para ser um bom almoço, uma boa refeição, tanto com arroz, feijão, essas outras misturas, nós precisamos fazer uma marca só, tá bom? E, além do mais, a gente vai falando nos outros cultos que vão vir até o retiro. Eu vou estar, dia 28, fazendo uma cirurgia nos meus olhos, mas a comissão vai estar também à frente e a par de todos os outros avisos. E o que os irmãos quiserem tirar dúvidas, é só perguntar, tanto para o pastor, também que faz parte da comissão. Quem é a comissão, irmã Nilde? O pastor Mateus, o pastor Hélio, a irmã La Salete, o irmão Júnior, o irmão Erivan, a irmã Ângela. E o relator, a relatora no caso, esse ano foi diferente. Sou eu
irmã Nilce, mas que nós vamos ter, para a honra e glória do Senhor Jesus, um bom retiro de carnaval. E contamos com toda a nossa igreja. Vamos para a agenda da semana, irmãos. Primeiro, embaixadores do rei. Acontece todos os sábados, de 8 às 10 horas, para garotos de 6 a 17 anos. Muito bem. Se você tem algum filho nessa faixa etária, traga seu filho. Certamente ele será bem instruído. Eu vou dizer para vocês, Levi não gosta de acordar cedo, mas no sábado que a gente passa no quarto dele e diz, embaixadores. Quando eu termino de falar a palavra, até porque embaixadores é uma palavra bem grande, né? Ele já está em pé, pulando. Então, assim, ele gosta muito. Então, assim, irmão, traga seus filhos. Certamente eles vão aprender muitas coisas acerca da palavra de Deus. Tem um momento em que eles brincam futebol, mas mais do que futebol, é aprender a palavra de Deus. Próximo. A agenda da semana. Segunda-feira, 19h30, culto de oração. Todos os irmãos, aqueles que podem, compareçam. 19h30, segunda-feira, culto de oração. Quarta-feira, culto de doutrina. Mesmo horário. Aqueles que podem, se é de você estar em casa, muitas vezes assistindo alguma coisa, eu não vou nem dizer o que, né? Venha para cá, venha aprender da palavra de Deus, que certamente você será enriquecido com a doutrina do Senhor. E quinta-feira também temos o evangelismo, né? O irmão não está aqui, mas quinta-feira os irmãos se reúnem aqui na igreja, 19h30 também, para evangelizar, entregar folheto. Certamente você está convidado. Viu? Então, só reforçando, no sábado, temos também Embaixadores do Rei, às 8 horas. É o curso de Pedagogia Cristã, que será às 15h30. E no domingo, às 9 horas, a nossa escola dominical, né? É a melhor escola do mundo, onde nós vamos aprender da palavra do Senhor, onde nós podemos fazer perguntas, né? Podemos tirar dúvidas, e venha participar desse momento, venha ser edificado também através da palavra de Deus. E às 18 horas do domingo, né, o culto de adoração ao Senhor. Vamos fazer agora a nossa segunda leitura da noite. Eu gostaria de chamar o irmão Mateus e a irmã Eveline para estar fazendo essa leitura. No livro de Colossenses 3, do 12 ao 17. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Meus irmãos, vamos todos ler, mas uma leitura mais dinâmica, tá bom? Eu vou pedir para que os homens lessem comigo, certo? E as mulheres vão ler com a Eveline, tudo certo? A versão que a gente vai ler é da NAA. Se os irmãos da mídia puder colocar nessa versão, por favor. Já está. Diz assim: revesti-vos, pois, os homens comigo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. As mulheres comigo, por favor. Suportando uns aos outros e perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguma pessoa.
Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo esteja no átrio do coração de vocês, pois foi assim que essa paz foi chamada um só corpo. Sejais agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Agora a gente quer que toda a igreja leia o verso 17. E tudo que fizeres, seja em palavras, seja em ação, faça em nome de Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus e Pai. E agora o Ministério de Música está no seu momento. Boa noite, irmãos. Fiquemos de pé. Vamos cantar, né? Vamos trazer esses cânticos ao Senhor e trazer à memória esse versículo aqui, que está em 1 Pedro 1:22, que diz assim: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal, sincero, amem-se profundamente uns aos outros e de todo o coração. Só corpo
das vezes, a gente vem para a igreja com lutas silenciosas que ninguém sabe. Mas isso não quer dizer que a gente deva caminhar sozinho. Isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. Então, nesse momento, eu queria que a igreja fechasse o corredor, todo mundo segurasse as mãos, para que a gente venha entoar esse próximo cântico. Amém? Amém? Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso deste querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E muito obrigada, Pai, por nós termos essa oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor venha continuar conduzindo o culto, que venha ser de acordo com a Tua vontade, que o Senhor venha usar a boca do pregador da noite e que venha ser tudo de acordo com a Tua palavra, Pai. Tudo de acordo com o que o Senhor quer nos ensinar. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Então, vamos agora, meus irmãos, ao momento de ofertório. Nesse momento, vamos dedicar as nossas ofertas e dízimos ao Senhor, ao som dos instrumentos. E logo depois, o pastor Mateus está com a palavra. Graça e paz, irmãos. Vamos chamar as crianças à frente para que elas possam já participar do culto infantil. Com o fundo musical infantil, as crianças podem vir à frente. Som. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós queremos te bendizer pela vida das nossas crianças, Senhor. De maneira muito especial, porque aprove ao Senhor conceder mais uma criança aos teus servos, irmão Eduardo e irmã Sara. A Eloá nasceu com saúde, com graça, debaixo do teu poder, e nós somos muito gratos ao Senhor por tudo isto. Pedimos, ó Deus, que também sobre esta criança, sobre a Eloá, repouse a bênção e a proteção do Senhor, e que os seus pais tenham sabedoria do alto para criarem a tua serva Eloá nos teus caminhos. Nós pedimos também uma bênção especial em favor de todas essas crianças que aqui estão, que ouvirão a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que possam entender o Evangelho numa linguagem acessível e clara, para que dessa maneira a tua palavra possa a cada dia crescer em seus corações. E quando chegar o momento certo, que venham aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ei, vai direitinho, viu? Vai direitinho, estou lhe vendo. Meus irmãos, como os irmãos puderam notar, os hinos que nós entoamos desde o início do culto, tanto os hinos do cantor cristão, como também os hinos congregacionais, tocaram sobre o assunto da comunhão e do amor entre os irmãos. Há outro hino, o hino 379 do cantor cristão, que tem como título Benditos Laços. Mas eu aprecio mais a letra do HCC, o número 563 do HCC. E eu pedi às nossas irmãs, Rita Muritiba e Socorro, que elas pudessem entoar este cântico antes da palavra. Este cântico é, assim, em grande parte o 379 do cantor cristão. Há uma mudança apenas em uma das estrofes. Mas, meus irmãos, é um hino curto, belíssimo, e que fala sobre os laços que unem
os crentes em Jesus, numa só família. E esses laços que nos unem, irmãos, são laços benditos, são laços abençoadores, são laços que nos tornam bem-aventurados por fazermos parte de uma família, de um povo, que é o povo de Deus. Que você então possa meditar na letra deste hino, é o hino 563 do HCC, Benditos Laços. Eu creio que poucos irmãos conhecem este hino, porque a irmã Rita, decana, não conhecia. A irmã Socorro conhecia. Mas se você não conhecê-lo, você vai ver a beleza desta letra, ainda que seja um hino muitíssimo curto, e que você possa meditar nesta letra e preparar o seu coração para a palavra que logo mais será exposta. Graça e paz, irmãos. É sempre um privilégio adorar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Esse hino realmente fala que nós precisamos ter laços de comunhão uns com os outros. Benditos laços. Vamos nós cantar. Benditos laços são os do fraterno amor, que esta santa comunhão nos unem ao Senhor. As nossas petições Jesus entenderá, e em nossas lutas, aflições, Jesus nos guiará. Aqui tudo é comum, se temos de sofrer, em Cristo somos todos um, felizes no viver. Qualquer separação sentimos com pesar, porém no céu em comunhão iremos nós morar. Amém. Como eu falei, há duas versões para este hino. Eu creio que aqui tenha aparecido a versão antiga do HCC, que era igual à do cantor cristão. Mas os irmãos poderão notar que este hino belíssimo fala que as nossas orações, os nossos clamores, as nossas petições são endereçadas ao mesmo lugar. Então, quando eu oro, quando o meu irmão ora, quando a igreja ora, nós não oramos a nenhum outro senão ao nosso Deus. Isto porque, meus irmãos, todos nós temos um mesmo Senhor e um mesmo Pai. Imagine só numa família muito extensa, muito grande, com um grande número de filhos. Quando os filhos querem alguma coisa, quando eles estão sentindo alguma necessidade, todos vão ao papai. Papai, mamãe, nós estamos precisando disso, daquilo. Por que motivo? Porque são todos filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Todos vão recorrer ao mesmo pai. Todos nós, meus irmãos, somos filhos do mesmo pai. As nossas orações têm como endereço o mesmo trono, o trono da graça de Deus.
E isso fala muito, meus irmãos, sobre comunhão, sobre união, sobre unidade, sobre o desejo que Deus tem para com a sua igreja, de que verdadeiramente sejamos um só corpo. É sobre isso que eu gostaria de falar, meus irmãos, e eu vou expor um texto que já foi lido aqui, o texto que se encontra na carta aos Colossenses. Mas antes, eu gostaria de ler rapidamente, a título de introdução, outro texto que se encontra no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 20. Provérbios 13, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Está aqui na tela? Vamos ler na ARA, na Revista e Atualizada. Tem como colocar, irmão Jefferson? Na ARA. Vamos ler todos juntos, irmãos? Quem anda com os sábios, mas o companheiro dos tolos será destruído. Meus irmãos, este texto fala sobre uma escolha que nós podemos fazer. E eu quero que você entenda, esta escolha é sua. Você escolhe com quem anda. A minha mãe sempre me dizia: meu filho, diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Havia outro ditado, este não era dito por ela, mas era dito por uma pessoa muito sábia que eu conheci. E ele dizia assim: junta-te aos bons e serás um deles. Então, se você estiver próximo dos bons, você vai ser influenciado e vai se tornar também um deles. O contrário também é verdade. E esta afirmação está contida na Bíblia. As más amizades corrompem os bons costumes. Eu inicio, meus irmãos, esta pregação com estas afirmações muito fortes, muitas delas que são até mesmo de teor popular, fazem parte da sabedoria popular, e esta última que afirmei faz parte da sabedoria bíblica. Porque, meus irmãos, eu vejo com extrema preocupação o fato de que a maior parte dos amigos dos crentes atuais se encontra no contexto fora da igreja. Fora a igreja. É cada vez mais difícil nutrir verdadeiras amizades e verdadeiras afeições com pessoas que fazem parte da mesma igreja, que se congregam numa mesma comunidade local. E eu vejo isso, meus irmãos, com preocupação, porque isto é um sintoma. É um sintoma da nossa sociedade odierna. Cada vez mais existe um aglomerado de pessoas sem a noção de corpo. Um ajuntamento sem a noção de unidade. Um grupo sem a noção de equipe. E isto é preocupante, irmãos. Porque se nós fazemos parte de uma igreja, mas nós não nos vemos como fazendo parte do corpo,
se nós não nos percebemos acolhidos e também acolhedores, se nós não nos percebemos como pessoas amadas e, ao mesmo tempo, pessoas que devem amar, veja, é uma via de mão dupla, não é? Ao mesmo tempo que eu devo me perceber acolhido, eu tenho o dever de acolher. Ao mesmo tempo que eu devo me perceber amado, eu tenho também o dever de amar. Ao mesmo tempo que eu me percebo perdoado, porque eu sou falho, e eu sei que os irmãos em Cristo vão entender as minhas condições, as minhas limitações, então, ao mesmo tempo que eu me percebo perdoado, eu também devo perdoar. Se eu não percebo tais atributos no local onde eu congrego, isso deve emitir um sinal de alerta, irmãos. E quando eu estava findando o ano de 2025, em oração ao Senhor, eu pedi a Deus que neste início de ano, nós tocássemos em assuntos que deveriam fazer parte dos nossos pensamentos no decorrer do ano inteiro. Na semana passada nós falamos daquilo que Deus nos dá, do devido cuidado, da devida responsabilidade que nós devemos ter em relação ao que Deus nos concede. Como nós certamente teremos um ano repleto de desafios, eu quero que você pense nisso no decorrer deste ano. Mas, meus irmãos, a outra área, e esta eu creio, nós nos encontramos em falta, como igreja, e que nós, meus irmãos, devemos nos esforçar ao máximo para estarmos próximos do padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu me refiro à área da comunhão cristã, da comunhão dos santos. Alguém pode ouvir essa expressão e pode pensar, pastor, eu já ouvi falar sobre isso. Quando eu fui catequizado na Igreja Católica, quando eu ainda era católico, ensinaram-me um tal de credo. E lá no final do credo, havia uma cláusula que dizia, creio na Santa Igreja Católica e creio na comunhão dos santos. Meus irmãos, este credo, que é o credo apostólico, não é o credo da Igreja Católica, por favor. É o credo apostólico. Este credo surgiu aproximadamente no final do século II como uma espécie de resumo das principais doutrinas cristãs. Doutrinas que deveriam ser cridas por todas as igrejas, pois eram doutrinas que evidenciavam a ortodoxia. Eram ensinos bíblicos. Então, note que aquele credo é como se fosse um resumo, não é? Um resumo doutrinário, não é uma reza, como muitos aprenderam na Igreja Católica. Não, não é isso. É um resumo doutrinário. E o credo está correto. Eu quero que você entenda isso. Até mesmo a parte final está correta. Porque quando diz, creio na Santa Igreja Católica, o que significa a palavra católica? Universal. É a Igreja Universal do Bispo Macedo, pastor? Não. É a Igreja Universal, que consiste na união de todos os salvos, de todos os crentes, de todos os remidos, de todos os que foram alcançados pelo Evangelho. Inclusive, na teologia, na eclesiologia, existe uma distinção entre a igreja universal, que também é chamada de invisível, e a igreja local, que é chamada de igreja visível. Então, quando nós juntamos todas as igrejas locais, as igrejas como a nossa, Igreja Batista Nova Metrópole, e
e quando nós juntamos com as nossas igrejas co-irmãs de mesma fé e ordem, e quando nós juntamos também os crentes de outras denominações, os verdadeiros crentes, quando nós juntamos cada um dos crentes, nós vamos ter um grupo imenso, um grupo que nós não vamos poder contar, um grupo que transcende o rol de membro de uma igreja local e que é conhecido como Igreja Universal. Transcende o espaço geográfico, transcende as noções locais. É a Igreja Universal. Então, quando lá no credo se dizia, creio na Santa Igreja Católica, era nesse sentido. Não era no sentido de uma instituição que depois veio desembocar na igreja que nós conhecemos hoje, que em muito está atrelada a paganismo. Nós temos que entender a história. Mas, meus irmãos, havia outra cláusula, que era a cláusula, creio na comunhão dos santos. Alguém pode dizer, pastor, mas isso está errado. Porque santo é aquele que está no céu. São Pedro, São Paulo, São João. Então, na mente de um católico, quando ele diz, creio na comunhão dos santos, é a possibilidade dele, enquanto fiel vivo, se reportar a um fiel morto, que já está na visão beatífica, já está na glória celeste, para que este interceda por ele diante de Deus. Esta é a visão que os católicos possuem. Mas esta visão está completamente errada, irmãos. Quando na cláusula do credo havia, creio na comunhão dos santos. Que santos são esses? São santos vivos, é lógico. São santos que fazem parte da igreja. São santos a quem Paulo endereçava as suas epístolas. Paulo, por exemplo, inicia a sua primeira epístola aos Coríntios dizendo, escrevo aos santificados, chamados para ser santos. Ele está se referindo a pessoas mortas? É lógico que não, irmãos. Ele está falando com pessoas vivas. Aquela cláusula do credo exprimia a comunhão que deve haver entre os crentes, entre os salvos, entre aqueles que foram resgatados por Jesus. Então, note, esta noção era extremamente importante e possuiu importância tal que já no século II ela constava nesta espécie de summa fidei, ou de resumo da fé. Porque os crentes, meus irmãos, eles se preocupavam com a comunhão. Eles entendiam, a comunhão é de extrema importância, é a vontade de Deus que nós estejamos em comunhão. Porque uma igreja em comunhão evidencia também a sua comunhão com Deus. Além disso, meus irmãos, quando no passado os crentes falavam em comunhão dos santos, eles falavam basicamente de 4 aspectos. E, logicamente, nós possuímos esses 4 aspectos enquanto igreja local. Eles possuíam uma mesma fé, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, há uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma mesma fé. Todos são participantes de um mesmo Espírito, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, no versículo 13. Todos nós temos o Espírito Santo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E com base nesta habitação do Espírito, nesta habitação comum do Espírito, nós somos tornados um só corpo. Nós temos aqui o terceiro ponto. Temos uma só fé, somos habitação do mesmo Espírito, o Espírito Santo, e somos tornados um só corpo. E temos também a mesma esperança. A esperança da vida eterna, a esperança do retorno de Cristo,
a esperança de uma vida com Deus na glória celestial. Meus irmãos, nós possuímos esses 4 pontos em comum? Certamente. Todos os crentes que estão neste recinto têm uma mesma fé. Quando você foi batizado em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado sob uma profissão de fé. Você crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus, como seu único e todo suficiente Salvador. Ele é o seu único Senhor. Todos nós temos a mesma fé. Quando ouvimos o Evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa e passamos a ser a habitação de um mesmo Espírito. Todo crente em Jesus é templo e morada do Espírito Santo. Todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo. E todos nós que somos crentes, meus irmãos, temos a mesma esperança. A esperança da vida eterna, a esperança de que Jesus venha nos buscar, de que Jesus venha nos arrebatar. Esses 4 pontos, meus irmãos, perfazem a noção de comunhão dos santos. O que acontece, meus irmãos, é que esta palavra, tão forte, tão importante, ela possui implicações práticas na vida da igreja local que nós muitas vezes negligenciamos. Aqui eu gostaria que os irmãos, mais uma vez, abrissem as suas Bíblias no Salmo 133, um texto que nós também já lemos. Quando o salmista diz assim: ó, como é bom e agradável, nas versões mais antigas, como a ARC ou a ACF, diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, meus irmãos, a palavra hebraica se refere a algo que está junto, que está unido, mas não unido de qualquer forma. É algo que está unido e em harmonia. E é por isso que é bom e suave. É por isso que é bom e agradável. Porque eles estão juntos em harmonia. Eles não estão reunidos para o pior. Eles estão juntos em harmonia. Porque os irmãos sabiam que é possível uma família estar reunida sem estar unida? Sabia que isso é possível? Sabia, meus irmãos, que é possível uma igreja estar reunida, lotada, não ter nenhuma cadeirinha branca, igreja lotada, ela está reunida. É possível que ela esteja reunida sem estar unida. Não é isso que Deus quer. Deus quer sim que nós estejamos reunidos, mas Deus quer, acima de tudo, que nós estejamos unidos. Porque aqui, meus irmãos, essa junção, essa união, é uma junção harmônica, e é por isso que o texto diz, é bom e suave, é bom e agradável. Porque se eles se juntam para brigar, então não vai ser bom e suave. Não vai ser bom e agradável. E quando há uma reunião para o pior, como dizia Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11 de sua epístola, Paulo afirma isso aos Coríntios ao se referir ao momento que eles participavam da ceia. Paulo diz, quando vocês se reúnem, é para o pior. Porque vocês estão desunidos. Porque vocês não se respeitam. Porque vocês não se consideram. Porque vocês não se amam. E na conclusão daquela
porção bíblica, daquela perícope, Paulo vai dizer: é por esse motivo que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem, porque vocês estão participando do momento importante da ceia do Senhor, da ordenança que Deus estabeleceu na pessoa do seu Filho para a sua igreja, e vocês não estão atentando para o real significado desta ordenança, que se refere à comunhão com Deus e à comunhão com os irmãos. E é por esse motivo que vocês estão se reunindo para o pior. Vocês estão reunidos, mas não estão unidos. Paulo vai dizer, meus irmãos, que a reunião sem comunhão e sem união, ela traz consigo maldição. Isto é grave, irmãos. Mas neste texto do Salmo 133, Deus vai dizer também que quando nós estamos reunidos, quando o povo de Deus está juntinho, e além de reunido, ele está unido, em comunhão, em harmonia. Isto é bom e agradável. Agora veja o que é que diz o versículo de número 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E quando o povo de Deus está unido e reunido em comunhão e harmonia, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É isto, meus irmãos, que nós devemos almejar enquanto igreja. É isto. Nós devemos, meus irmãos, nos esforçar ao máximo para que nada tire a nossa comunhão. E aqui eu quero dizer a você uma coisa. O maior interessado na desarmonia da igreja chama-se Satanás. Ele é o maior interessado, irmãos. Ele quer plantar sementes de discórdia, de inimizades. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos. Ele quer, inclusive, soprar na sua mente, no seu coração, que você não é amado pela sua igreja. O diabo quer fazer você se sentir assim. O diabo quer fazer com que você venha à igreja sem prazer, sem ter esta percepção de corpo, de unidade, de vínculo, somente por vir, somente para cumprir tabela, somente para dizer para si mesmo: ah, eu fui para a igreja esta semana, assinei o ponto. Meus irmãos, se ele conseguir fazer isto, ele vai tirar o meu desejo, a minha afeição, o meu carinho, o meu afeto, a minha afinidade pelos meus irmãos, pela minha igreja. E esse esfriamento, se não for tratado, se não for colocado aos pés de Cristo, meus irmãos, pode gerar, inclusive, desvio. Meus irmãos, para mim, enquanto pastor, é extremamente triste. Eu fico extremamente entristecido quando eu ouço alguém dizer: pastor, eu estou indo à igreja, mas eu não tenho prazer. E eu já ouvi isto. Meus irmãos, internamente, eu choro, eu lamento, e eu me pergunto: será que o problema está em mim enquanto pastor? Será que o problema está na igreja enquanto instituição? Onde está o problema? Meus irmãos, eu gostaria de analisar algumas fontes de problemas.
E talvez você se enquadre numa dessas circunstâncias. Mas o que eu quero desde já que você entenda é, por mais que você se enquadre em alguma dessas circunstâncias, a solução do problema não consiste em sair da igreja. Sair da igreja apenas piorará a sua situação. Hoje mesmo, amados, eu recebi um relato muito triste de uma família que, infelizmente, saiu da igreja já há algum tempo e que está atravessando por uma tempestade terrível no contexto familiar. E eu, orando ao Senhor nesta tarde, me perguntei, Senhor, será que eu devia entrar em contato? Não são mais membros da igreja, mas eu amo essa família. Muito embora, talvez a recíproca não seja tão verdadeira, mas o coração de pastor, meus irmãos, nos faz ter este desejo de procurar, sabe? De buscar as pessoas que até mesmo não demonstraram gratidão para conosco. Alguém pode dizer, o senhor é muito besta, né, pastor? O senhor é besta mesmo. Pode ser. Pode ser que seja mesmo. Mas é por isso que eu sou pastor e você não é. É por isso. Porque para ser pastor, meus irmãos, eu acho que tem que ser um pouco besta mesmo, sabe? Infelizmente. E às vezes nos fazem de besta e a gente vai atrás e ora e abraça. Pastor, mas não demonstraram gratidão. E daí? Eu estou cumprindo o que Deus determinou para mim na sua palavra. E fiquei, meus irmãos, olha, será que eu procuro? Será que... O que vão pensar se eu procurar? Se eu perguntar alguma coisa? Mas, meus irmãos, depois de muita reflexão, eu pensei, não, vou me resguardar. Vou ficar aqui na minha por enquanto. Vou esperar. Porque pode ser que ao entrar em contato, entendo da pior forma possível. Entendo que foi motivo de fofoca, que foi motivo de disse-me-disse, de comentário. Vamos perguntar como é que eu soube. Meus irmãos, esta área é uma área difícil, é uma área crítica, é a área dos relacionamentos. Já diziam os antigos, cada um possui a sua cabeça e cada cabeça possui uma sentença distinta. E é verdade. Cada um possui um pensamento distinto. Você conseguir agregar várias pessoas verdadeiramente. Eu não estou falando de mega igrejas em que as pessoas não se conhecem. Não tem verdadeira comunhão. Eu estou falando de igreja verdadeira, de igreja mesmo. Onde os irmãos se conhecem, onde os irmãos participam de programações semanalmente, onde as famílias têm esta proximidade, este elo de ligação. Meus irmãos, vão surgir conflitos. Não era para surgir, mas vão surgir. Mas, meus irmãos, meditando hoje à tarde, eu entendi. Talvez, se esta família não tivesse saído da igreja, e tivesse dado ouvidos ao pastor, e tivesse tido humildade para reconhecer os seus erros, muito provavelmente ela não estaria nesta situação. Porque, meus irmãos, sair da igreja não é solução. Se nós estamos numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra de Deus, numa igreja que se esmera por cumprir o que Deus determina na sua palavra, nós temos que lutar o máximo por esta igreja. Eu quero estimular você a fazer isso neste ano. Porque sair dela não é a solução. No Novo Testamento, meus irmãos, a noção é a noção de comunhão, de koinonia. E esta noção se refere à participação,
compartilhamento, vida em comum, parceria espiritual. É isto que Deus quer que sintamos na igreja. Eu faço parte deste corpo, eu tenho comunhão com os meus irmãos. E esta comunhão, meus irmãos, era real na igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, a comunhão da igreja primitiva estava firmada em 4 pilares, em 4 colunas: doutrina, vida compartilhada ou comunitária, culto e oração. Meus irmãos, estes pilares estão aqui para que nós nos esforcemos ao máximo por tê-los presentes abundantemente em nossa igreja, em nossas vidas, em nossas famílias. Porque, meus irmãos, se nós tivermos uma boa doutrina, e eu quero dizer aos irmãos, nós temos uma boa doutrina. Uma das coisas, meus irmãos, que eu me esforço ao máximo é para fornecer aos irmãos todo o conselho de Deus, todo, não omitindo nada, todo o conselho de Deus. Nós temos uma boa doutrina. Nós abrimos a Bíblia, pregamos a Bíblia, aplicamos a Bíblia. Tentamos extrair ao máximo o sentido da Bíblia, o conteúdo da Bíblia. Aquilo que ela tem para nós. Ela é o nosso alimento, nós temos uma boa doutrina. Mas, meus irmãos, além de boa doutrina, nós precisamos ter uma noção de vida em comum, de comunidade, de vida comunitária. Nós precisamos, irmãos, viver isso no culto também, no ajuntamento solene. E tudo isso, meus irmãos, deve ser verdade também nas nossas orações. Porque quando eu oro, eu não oro somente por mim, eu não oro somente pela minha família. Eu tenho que orar também pela minha igreja. Eu tenho que orar pelos meus irmãos. Ontem mesmo o irmão Eduardo colocou no grupo da igreja: irmãos, orem pela irmã Sara. Orem porque aqui a situação não está fácil. Ela está passando por intensas dores. Orem para que Deus mitigue essas dores. Ore para que a Eloá venha nascer em breve. Louvado seja Deus, que apesar das dores, Eloá nasceu muito bem, com saúde. Louvado seja o Senhor. Mas os irmãos conseguem notar a noção de comunhão entre os irmãos através da oração? Se você faz parte da mesma igreja, se você ama o irmão Eduardo, se você ama a irmã Sara, você vai orar. É natural que você vai orar, porque você se importa, porque eles fazem parte da sua família. Outro exemplo, a nossa irmã Ieda está nos assistindo, está atravessando momentos difíceis, irmãos, na sua família mais uma vez, desta feita, em relação à saúde do seu marido. Ela tem expressado a sua preocupação, os seus desafios nos grupos da igreja. Os irmãos que amam a irmã Ieda, que têm este afeto, esta comunhão, este amor, este carinho, eles vão se sentir impulsionados a orar. É natural, é de maneira orgânica que isso acontece. Mas, meus irmãos, muitas vezes, devido às nossas proximidades pessoais com um ou com outro, a gente vai dizer assim, ainda que não diga racionalmente, mas a gente age muitas vezes dessa forma. Ah, eu conheço muito bem fulano de tal, concordo em tudo com ele, ele concorda em tudo comigo, a gente nunca brigou, a gente nunca teve nenhuma discussão, nenhuma palavra atravessada, então eu oro por ele. Se ele passar por alguma dificuldade, eu vou ao encontro dele, eu vou ajudá-lo. Eu vou estender a minha mão. Meus irmãos, mas sabe quando é que nós provamos e comprovamos verdadeiramente o amor e a comunhão que Deus quer para a sua igreja?
Sabe quando é que nós envergonhamos Satanás? Todas as vezes, meus irmãos, que eu procuro um irmão que me fez no passado alguma coisa, que disse alguma coisa contra mim, até mesmo me desrespeitou, como pastor, quando eu procuro esta pessoa e oro por ela, eu tenho a absoluta certeza, este meu ato glorifica a Deus e envergonha a Satanás. Sabe quando é que nós fazemos isso? Quando nós aprendemos a orar, a ajudar aqueles que falaram algo contra nós, que nos feriram, que nos atingiram, talvez até nos caluniaram. O apóstolo Paulo vai dizer: você deve vencer o mal através da prática do bem. Fizeram-lhe mal? Faça o bem. Disse o Senhor Jesus, e Paulo declarou isto. O Senhor Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Dê amor. Muito embora você não tenha recebido amor, aprenda a dar amor. Meus irmãos, quando nós aprendemos isso, quando todos nós aprendemos isso, não uma parcela apenas, mas eu me refiro a toda a igreja do Senhor, se esforçando por aprender e por vivenciar estas verdades do Evangelho. Meus irmãos, cumprir-se-á nas nossas vidas o que diz aqui o texto. E este texto vai dizer que aquele povo caiu nas graças de todos os que estavam em volta, de toda aquela população. E a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja crescia, a igreja se fortalecia, a igreja avançava, porque os de fora viam o procedimento da igreja, viam o procedimento, o bom procedimento dos irmãos uns para com os outros, e diziam: esses irmãos são verdadeiramente irmãos. Eles não são irmãos só de boca, eles não são irmãos somente de estarem ali num determinado momento e logo vão embora e nunca mais se falam. Não, eles vivem verdadeiramente uma vida fraternal. Mas talvez você diga: pastor, este discurso é muito lindo, é muito belo. Mas quando chegou a minha vez de ser amado, quando eu mais precisava, quando eu precisava de ajuda, talvez psicológica, afetiva, até mesmo material, não sei. Pastor, quando eu queria me aproximar da igreja, quando eu queria exercer algo na igreja, falaram contra mim. Eu fui ferido, eu fui maltratado. Eis o motivo, meus irmãos, porque muitos afirmam: é melhor buscar amizades fora da igreja do que dentro dela. Eu pensei em algumas circunstâncias, em alguns fatores que talvez possam passar pela mente dos irmãos e que podem ensejar este tipo de pensamento. Por exemplo, experiências de hipocrisia percebida. Meus irmãos, a hipocrisia mata a comunhão da igreja. Pessoas que são duas caras, que têm duas palavras, que têm dois pesos e duas medidas. Pessoas que agem dessa maneira, agem também, meus irmãos, como aqueles que semeiam joio no meio do trigo.
Isso gera falta de confiança. Imagine só você exprimir algo de natureza pessoal para um irmão e você confiar que aquilo que você falou não vai ser passado à frente, que aquele irmão vai guardar, vai orar, vai manter em sigilo aquilo que você falou, e depois de algum tempo, aquela conversa está na boca do mundo, como diz o Matuto. Pastor, eu falei só para fulano, está na boca do mundo. Traiu a minha confiança. Alguns vão dizer, pastor, nós temos muitos programas, muitas programações, e louvado seja Deus por isso. Mas, pastor, eu não vejo amor. Eu já ouvi isso aqui nesta igreja. Eu não consigo notar amor, eu não me sinto amado. Irmãos, são muitos fatores, são muitas as circunstâncias. Isso acontece em todos os lugares, não é só aqui. E se você mudar de igreja, provavelmente vai acontecer também. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer também. Não deveria acontecer, mas acontece quando há falta de perdão. Isso acontece quando não há humildade entre as pessoas para reconhecerem os seus erros. Quando não há paciência. Quando não se há benignidade, bondade entre as partes. E quando não se há amor verdadeiro. Pastor, e qual é a solução? Meus irmãos, a solução, e aqui nós vamos ver que a solução não é sair da igreja. A solução, meus irmãos, é buscar em Deus forças suficientes para que na minha igreja eu Irmão Jefferson, opa, voltou. Não vai voltar a transmissão, né? Mas aqui no templo já voltamos. Meus irmãos, qual deve ser então a nossa atitude? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos esforçar ao máximo para que eu, enquanto servo do Senhor, seja o diferencial. Porque se eu entender que Deus primeiramente quer trabalhar em mim, para que através de mim Ele possa trabalhar nas pessoas ao meu redor, então a minha comunhão com Deus, a minha proximidade com Deus, o meu desejo por agradar ao meu Deus será o meu foco. É através deste desejo ardente de agradar ao meu Deus, de manter comunhão com Ele, de cumprir a sua vontade, que eu vou me tornar um diferencial no lugar onde eu estou. Vamos então, meus irmãos, para Colossenses capítulo 3. Nós temos 24 minutos para fazermos a exposição deste texto. Meus irmãos, o contexto desta passagem, Paulo aqui escreve por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, durante o seu primeiro aprisionamento em Roma. Naquela região, na região de Colossos, estava acontecendo uma dificuldade de natureza doutrinária. Havia adentrado naquela igreja uma heresia relacionada à própria pessoa de Cristo. Ao que parece, havia adentrado na igreja de Colossos
a semente do protognosticismo. Pastor, o que é isto? Eram alguns que se diziam crentes e que ensinavam que Jesus Cristo não havia vindo como homem, que ele não havia se encarnado, que ele era apenas uma aparência ou apenas um ser espiritual. Ora, mas se isso era verdade, Jesus não morreu pelos nossos pecados. Se ele não morreu pelos nossos pecados, ele não ressuscitou. E Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, venha a nossa fé, venha a nossa pregação. Ou seja, não existe evangelho. Eles diziam, olha, a gente tem que se apegar às coisas que não são materiais, às coisas que são apenas espirituais, no sentido de coisas que transcendiam a matéria. Então, por exemplo, eles tinham várias regras alimentares, proibiam várias coisas que a palavra de Deus não proibiam e diziam, olha, tudo isto, todo este rigor ascético é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa elevação espiritual. Então, Paulo, ele escreve contra isso. Ele afirma categoricamente quem era Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem, e nós temos que seguir estritamente o que está na palavra de Deus e não doutrinas de homens. É o que Paulo vai dizer na primeira parte desta epístola. Mas, meus irmãos, um desdobramento prático deste falso ensino estava afetando a comunhão dos irmãos. Porque imagine só, se eu tenho esta linha de pensamento e eu me julgo superior espiritualmente, eu não vou, entre aspas, me misturar com a ralé, com aqueles que não têm este conhecimento profundo, este entendimento genuíno de como deve ser a vida cristã. Eu não vou me misturar. Isto, meus irmãos, afetava a comunhão da igreja. Então, Paulo, a partir do capítulo de número 3, ele vai apresentar uma série de desdobramentos doutrinários que vão nortear o procedimento da igreja de Colossos, como eles deveriam aplicar verdadeiramente o evangelho no contexto da comunidade local. Vamos lá, vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo. Voltou a transmissão já? Não, né? Já voltou? Explicar aos irmãos que estão em casa? Não? Então não vou explicar nada. Porque hoje, irmãos, nós tínhamos muitas pessoas na transmissão. Né? Nós tínhamos muitas pessoas nos acompanhando de casa. Colossenses, capítulo de número 3. Como a gente não pode, né, parar a pregação. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Eu tinha 26 minutos, agora só tenho 20. Diz-nos assim a palavra de Deus, irmãos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados, em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, sempre dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, o primeiro ponto, é que uma nova identidade sustenta a comunhão. A identidade que eu recebi quando me tornei crente, quando o Senhor me resgatou, quando eu nasci de novo, quando eu fui regenerado pelo Espírito Santo,
esta identidade, juntamente com as identidades dos meus irmãos em Cristo, que também foram resgatados, que também foram salvos, a conjugação dessas identidades é a base da comunhão. Veja o que Paulo vai dizer. Revesti-vos, pois, como? Aí ele vai citar: eleitos, santos e amados. Quem nós somos, irmãos? Eleitos, santos e amados. É uma nova identidade. Quem você é? Brasileiro, caucaiense. É verdade. Talvez seja, né? Caucaiense, não sei. Mas espiritualmente, quem você é? Eleito, santo e amado. Você é servo de Deus. A partir do momento que você foi salvo por Cristo, Deus concedeu a você uma nova identidade. Ou seja, meu amado irmão, se você possui esta identidade, isso exige de você também outras atitudes, e atitudes visíveis, atitudes que devem se demonstrar na igreja local. Resumindo aqui, Paulo vai falar basicamente de 5 atitudes. Ele vai falar de misericórdia, ele vai falar de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, meus irmãos, esses relacionamentos sadios na igreja começam quando nós nos lembramos de quem nós somos em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Será que este pensamento que eu tenho para com o meu irmão, isto é pensamento de crente? Será que esta palavra que eu falei com o meu irmão, será que esta palavra é palavra de crente? Crente deveria falar isto a uma pessoa, a um irmão em Cristo? Será que esta atitude que eu tomei é uma atitude que é conveniente, é compatível com a vida cristã, com a minha identidade que Deus me deu? Porque, meus irmãos, Paulo vai dizer, vocês não são mais velhas criaturas. Vocês são eleitos, santos e amados. E como eleitos, santos e amados, vocês têm que ter um novo proceder. As vidas de vocês devem manifestar abundantemente misericórdia. Porque o Deus e Pai que nos salvou é o Pai de todas as misericórdias. Porque Ele, meus irmãos, é um Deus inigualável, é um Deus incomparável, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas sim segundo as riquezas das suas misericórdias. São as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. No que consiste, meus irmãos, a misericórdia de Deus na minha e na sua vida? A misericórdia de Deus, meus irmãos, se manifesta na minha e na sua vida quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Imagine só você, pecador, falho. São 19h46. Eu pergunto, você já pecou hoje? E aí, o que você acha? Responda não, viu? Eu não vou mais nem fazer essas perguntas não, porque no final do culto pode ser que tenha uma fila de gente para se confessar, né? Aí eu tenho que dar penitência, é horrível. Estou brincando, irmãos. Mas, meus irmãos, se nós formos sinceros, nós vamos perceber que nós temos pecado de várias vezes, de várias maneiras. Nós somos falhos. Agora imagine só se Deus fosse nos tratar
levando em consideração cada mínima falha que nós cometemos. Meus irmãos, não haveria mais ninguém aqui. Quem estaria aqui? Ninguém, nem um pastor. Nem um pastor. Nós estamos aqui, irmãos, assentados nessas cadeiras, respirando. O nosso coração está batendo. O nosso cérebro está funcionando. Os nossos neurônios estão em atividade. Os membros dos nossos corpos estão cada um cumprindo o seu papel. Porque Deus teve misericórdia nesta manhã de mim e de você. Elas são a causa de não sermos consumidos. Nós nos levantamos hoje pela manhã porque elas foram renovadas sobre as nossas vidas. Porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo as riquezas da sua misericórdia. Ou seja, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Mas Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, com base no perdão que há na pessoa de Cristo Jesus, quando o ser humano se arrepende e crê, ele não recebe condenação, ele recebe graça, ele recebe perdão. E isto é desdobramento da misericórdia de Deus. Você foi alvo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus tem alcançado a sua vida. E o que Deus requer de você é que agora, você, tendo recebido a misericórdia dele, que você tenha misericórdia dos seus irmãos. E o que é ter misericórdia dos meus irmãos? É entender que da mesma maneira que eu sou falho, os meus irmãos também são falhos. Eles vão errar. Eles vão cometer aqui, acolá, algum deslize. E eles podem errar, inclusive, contra mim. Eles podem me ferir. De alguma maneira, eu posso ser atingido. E se eu não souber exercer misericórdia, se eu não tratá-lo segundo misericórdia, eu vou levar apenas em consideração o erro dele. E não talvez uma série de acertos que esse irmão também já cometeu comigo. É porque a nossa balança, meus irmãos, ela é sempre mais fácil de pesar para os erros que são cometidos contra nós, não é verdade? Tem aquela história, né? Fez 90%. Os 10 que não fez, descarta todo o resto. Seja misericordioso. Entenda, se você não errou ainda, louvado seja Deus, não é por causa de você não. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E se o meu irmão errou, e pode ter errado até contra mim, eu vou entender, este irmão, ele é falho. E Deus manda que eu o ame. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que agir com misericórdia. Eu devo tratá-lo segundo os limites dele, segundo aquilo que faz parte da sua essência. E ele é um ser humano, é falho. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos que agir com bondade. Nós temos que procurar o bem dos nossos irmãos. Será que aquela atitude, será que aquela palavra, será que aquela expressão é para o bem dos nossos irmãos? Hoje, por exemplo, eu vou confidenciar aqui uma coisa aos irmãos. Alguns perceberam. A irmã Marta estava lendo a ata. Eu alterei a ata durante a leitura. Por quê, pastor? Para o bem do irmão. É coração de pastor, irmãos. Cadê a irmã Marta? Foi ou não foi, irmã Marta? Está na salinha, né? Pronto. Eu disse, Marta, corta isso. É para o bem do irmão. Porque o assunto já foi tratado. E agora trazê-la à tona novamente é só para mexer numa ferida aberta. Não precisa. Não precisa. A gente tem que buscar o bem, meus irmãos, dos nossos irmãos. É o bem dos nossos irmãos.
Eu tenho que olhar para o meu irmão com um olhar de misericórdia e dizer, será que isso é para o bem dele? Ou será que eu estou levando em consideração apenas o meu ego? Eu vou falar mesmo. Olha, rapaz, nem assim não sei o quê, etc. E o bem do seu irmão? E o bem da igreja? Nós temos que agir com bondade. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos que agir com humildade. Humildade para saber que nós somos também limitados, que nós também somos seres humanos. E que quando chegar a nossa vez, Deus nos guarde de termos a necessidade de contar com o perdão de alguém, porque a palavra de Deus diz assim, olha, a ninguém devais, senão alguém que completa, o amor. Pronto. Mas pode ser que você esteja devendo alguma coisa além do amor. Deus o livre, Deus me livre. Não estou falando de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de dívida de afeto. Dívida de gratidão. E essa dívida machuca mais do que a dívida de dinheiro, sabia disso? Sabia disso? Que eu nunca seja devedor nesta área, e nem você, em nome de Jesus. Mas nós somos falhos. E agir com humildade é entender. Pode ser que no futuro eu também cometa erros. E se eu agir com extrema severidade contra alguém, se eu agir com extrema severidade contra o meu irmão, e se chegar a minha vez, eu vou querer que se haja com extrema severidade? A gente tem que agir como Deus agiria, como Jesus agiria, e não como o nosso ego quer agir. E há uma grande diferença nisso. Nós temos que cumprir o que Deus manda, não além do que Ele manda. Não aquém do que Ele manda. É na exata medida que Ele manda. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Capítulo 6. Veja o que diz o apóstolo Paulo ao se referir sobre isso. E aqui, meus irmãos, subjaz a ideia de humildade. Porque agirá desta forma o humilde, o soberbo não. O soberbo vai dizer, olha, não fique pedra sobre pedra. Ele é soberbo. Ele pensa que nunca vai errar, ele se acha perfeito. Mas o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 1? Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aí vai dizer assim, vós que sois espirituais, porque o carnal, ele não vai corrigir sabiamente. O carnal se deixa levar pelo seu ego, se deixa levar pelos seus ímpetos, ele vai cometer erros. Mas Paulo vai dizer, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Em outras palavras, seja humilde. Haja com humildade. Em quarto lugar, meus irmãos, Paulo vai dizer que nós temos que agir com mansidão. Nós devemos ser mansos. E a lição da mansidão, meus irmãos, nós aprendemos diretamente da pessoa de Cristo Jesus. Porque não houve ninguém mais manso do que Ele na face da terra. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Parece, meus irmãos, que muitas vezes a gente quer aprender de uma série de pessoas, sabe? Queremos ter uma série de paradigmas, uma série de padrões. E Cristo? Cristo, Ele é o nosso padrão supremo. E quando chegou o momento de Cristo, de aplicar o juízo, a disciplina, Ele aplicou.
Ele fez isso. Mas nunca Cristo agiu sem mansidão, sempre com mansidão. Manso. Que sabe conter os seus ímpetos, que sabe conter as suas emoções, que não se deixa levar pelo calor do momento, que tem domínio próprio. E aí vem a longanimidade. Que sabe esperar o momento certo. Que não vai responder no calor do momento. Espera. Não se toma decisão de cabeça quente. Se você está de cabeça quente, é melhor não falar. Pede ajuda ao Senhor. Pede graça ao Senhor para se dominar. E quando for no momento certo, a resposta será dada. Porque a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. Meus irmãos, Deus está falando ao seu povo através da pena de Paulo, acerca de como eles poderiam ter comunhão. Irmãos, eu escrevi um sermão de 8 páginas. Eu acho que foi um dos maiores sermões que eu mandei para Ivan imprimir. Está aqui, ó. Olha aí. Eu preguei só 4. Tem mais 4 aqui. Próximo ano eu termino. Vem cá, Daías, vamos entoar um cântico ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Que você possa sair nesta noite, ainda que o sermão não tenha sido concluído, com este entendimento de que Deus quer que nós estejamos em união, em unidade, e que nós devemos ser diferentes. Se agiram conosco de uma maneira que nos atingiu, que nos feriu, que nós possamos responder de maneira branda, que nós possamos responder conforme Cristo responderia. E dessa maneira, meus irmãos, o inimigo será envergonhado e Deus será glorificado. Vamos cantar este cântico e vamos entoá-lo com toda a verdade que há no nosso ser. E que seja, meus irmãos, real expressão daquilo que somos em Cristo Jesus. Precioso irmão, está bem junto a ti, juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, te ajeitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor, eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Se eu sou livre pra te amar e te aceitar
pedir, perdoa-me, irmão. Eu do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Só eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Santo Deus, que isto que agora